Viaje no tempo com Paulo Júnior e Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3. Neto, na sua opinião, quem é o José Ferreira Neto? É meio difícil, né? Quer dizer, difícil. Eu posso sempre falar as coisas que realmente vão agradar a mim, né? Meu ego pessoal, né? Quer dizer, eu sou um cara, aparentemente, para as pessoas que me conhecem realmente a fundo, né? Um cara simples, com humildade também até certo ponto, né? Eu acho que sou um pouco rebelde. Tinha que ter um pouquinho mais de paciência, contar até 10 às vezes, né? Um cara bastante feliz. Feliz por ter grandes amigos, feliz por ter um ídolo como o Rivelino, feliz por ter uma esposa maravilhosa, por poder ter um filho agora, quem sabe. Um cara que consegue fazer gols antológicos, consegue cuspir na cara de uma pessoa, e isso me deixou muito triste. Meu time de botão já deu a letra. A gente ouviu o Zé Ferreira Neto falando em 1993 ao programa Vale Tudo. Vocês me desculpem o barulho de cabeçote de videocassete, mas eu acho que você deve gostar também de um barulhinho de áudio ruim. O Vale Tudo, um programa com 2 L's, né? Era um programa nos anos 90 do Luciano do Vale, claro, o Luciano do Vale também tinha 2 L's. Era apresentado pelo Elia Júnior na Bandeirantes daquela década e naquele ano. O Neto, meia esquerda, já tinha escrito as melhores páginas da sua história, da sua carreira como jogador de futebol. A gente vai falar sobre ela. Eu sou Leandro e a mim, do outro lado da linha, Paulo Júnior. Em tempos de pandemia a gente ainda não se encontra, mas história a gente conta. Como é que tá tu, Pauleta? Dali, Leandro, um abraço para quem acompanha o meu time de botão. Interessante o Neto, porque como a gente vai comentar ao longo do programa, e como, imagino eu, quem acompanha a gente há algum tempo já deve saber, a gente já fez um programa sobre o Corinthians de 90, né? Que é a grande história futebolística, né? A grande história de campo da vida do Neto. É o momento que ele comeu a bola. Mas acho que isso torna o programa ainda mais interessante, porque as histórias que cercam aquele Corinthians de 90, o início da carreira do Neto, o que ele fez nos anos 80 e o pós-Corinthians, são histórias muito boas e que, imagino eu, que até alguns corintianos, até alguns fãs do Neto vão se surpreender, vão lembrar ou vão conhecer coisas que nunca tinham ouvido falar. Então, acho que o tom do programa é mais ou menos esse, né? Vamos passar pela grande campanha do Zé Ferreira Neto, um canhoto de talento e de técnica absurdas, né? De uma precisão no chute e de uma categoria para tratar a bola realmente, né? Uma categoria notável, mas falaremos também de episódios menos glamurosos, né? O Neto para além daquele ano de 90 que todo mundo já sabe foi muito especial. E a gente já se livra da pergunta que alguns devem ter na cabeça nesse momento. Não vamos entrar em detalhes sobre o Neto pós-2000. O Neto há mais de 20 anos. Para muita gente, o Neto é comentarista de futebol. Mas gente que não viu o Neto jogar, conhece o Neto da televisão. Ele está no mundo do comentário, da apresentação esportiva há 20 anos. A gente não vai entrar nesse mérito, não vai fazer... não vai detalhar, né, essa carreira. É a carreira do jogador. Eu me recordo muito bem da primeira vez que o Neto apresentou um programa. Eu não sei porque isso ficou na minha cabeça, que ele jogava Conversa Fora com o Datena. Era uma coisa, 15, 20 minutos por dia jogando Conversa Fora. Era uma espécie de um programa de transição, né, que tinha entre uma programação e outra ali da TV Bandeirantes, e um dia o Datena brigou com alguém, saiu da TV, faltou, alguma coisa assim, e sobrou a bucha pro Neto. E é engraçado, eu me lembro do Neto totalmente sem jeito, sem graça, sem o traquejo ali para apresentar um programa, igual eu em 2013 aqui na Central 3, não tinha traquejo nenhum para apresentar um programa também. É que nunca ouviram a gente em 2008, né? O nosso primeiro podcast é lá em 2008, ali era ruim, hein?
Ali era embaçado, hein? E eu me recordo de eu indo lá no fundo do CDMS, o Centro de Memória do Samba Paulistano, onde não tinha barulho, para falar por telefone com você. Mas uma coisa você carrega de 2008, que é a sua característica de já começar o programa tendo pensado alguma coisa para falar. Isso já tem lá em 2008. É fato. É a liçãozinha de casa, né, que a gente faz aqui. Tenho certeza que o Neto também faz na sua nova e atual carreira de comentarista da bola. Vamos falar do Neto, claro. Jogador então, o camisa 10 de tantas cores. Ele jogou é um dos raríssimos, né, que jogou nos 4 de São Paulo, nos 4 maiores, né, São Paulo, Palmeiras, Santos e Corinthians. Ele começou como ponta esquerda, ele vestia a camisa 11, ele é de Santo Antônio de Posse, região ali, perto de Campinas. E jogou, primeiro time dele, a camisa 11 do União Pocense. Jogava, se não me engano, Paulisteca, 3ª divisão estadual, alguma coisa assim. Passou depois por um time também da região, o time que depois viraria o Mojimirim, né? Mas que é também ali pertinho. Já perdi um busão Mojimirim Campinas, viu? E sem o busão Mojimirim Campinas eu não pegava o Campinas São Paulo. Tive que dormir em Mojimirim, com chuva. Meia molhada, um inferno, foi um dos piores dias da minha vida. Nada contra Mojimirim, claro, mas eu precisava ir para casa. O Neto chegou no Guarani depois disso, União Pocense, depois jogou num clube de Mojimirim, comprado por uma promessa ali, não é um dinheiro, né? Foi comprado pelo alojamento. A Ponte Preta, que era o outro time que queria o seu futebol e teve o futebol do Neto por um tempo, quando ele tinha 11 anos, não podia dar alojamento, o Guarani podia, o Guarani deu alojamento, deu passagem de ônibus para ele visitar a família em Santo Antônio de Posse, teve um jantar de confraternização em Campinas com diretores dos 2 clubes, e ele foi na miúda conversar com os bugrinos, falou, a Ponte Preta não me dá alojamento, vocês me dão? O Guarani falou, dou. Então começava a vida do Neto no Guarani. Lá ele se firmou como meia esquerda e depois se tornaria o 5º maior artilheiro do clube campineiro. Não é pouca coisa, era um meia bem goleador o Neto. E os anos 80 no Guarani foram espetaculares, né? A gente já falou disso aqui também. O Neto era um moleque meio protegido pelo clube nesse contexto, meio mimado até. Um cara que todo mundo ali botava muita fé e que cuidava com carinho. E ele conseguiu devolver toda essa atenção com gols, com assistências. A partir de 83, o Neto começa a atuar dos 16 para os 17 anos, né? Quando o mundo do futebol passou a vê-lo para valer, quem acompanhava a base já sabia que tinha um canhotinho bom de bola. Ali, naquele momento, ele começa a aparecer um pouco mais nos campeonatos de cima. Personalidade, tempero forte, ele sempre teve, né? E gostava de uma bagunça, a bagunça do dia a dia, da concentração ali. Na base do Guarani, inclusive, ele chegou a ser expulso após, enfim, foi no mercado, aí roubou um chocolate, uma coisa assim, né? Um desses pequenos furtos de moleque. O Thunderbird, no seu podcast aqui na Central 3, sempre pergunta, né? Você já roubou no mercado? É uma pergunta que, enfim, o dono do mercado foi no clube, né? E falou, o Rato Branco, o apelido do Neto na infância era Rato Branco, hein? Veja você. Contou, e aí o Guarani chegou a expulsá-lo, depois voltou atrás. Só que o Neto foi um profissional exemplar em outros pontos, né? Gostava de uma farra, gostava de uma bagunça, mas ele realmente, por exemplo, bater falta depois dos treinos, treinar repetição de escanteio, isso ele fazia muito. Foi perseguido a vida toda por ter propensão a ficar acima do peso, só que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Não se mistura com esse empenho, aprimorar a cobrança de falta, a bola parada dele não era mágica, era muito treino, e ele realmente alcançou a excelência nesse ponto. Vamos ouvir uma reportagem de 84, colocando em perspectiva e em contraste o menino Neto chegando no Guarani e o veterano de cá pensando em parar de jogar na Ponte Preta. Uma cidade, 2 estrelas. Os nomes são curtos. Neto, de cá. Entre os dois está o tempo e uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro, chamada Ponte Preta e Guarani. Neto, a estrela do Guarani, tem apenas 18 anos e muitos sonhos. Futebol é tudo pra você, né? Minha família humilde, e eu saí de casa com 12 anos.
para tentar ganhar dinheiro para ajudar minha mãe e meus irmãos. Se Deus quiser, vou conseguir ajudar minha família. Mestre de Cá, 15 anos de Ponte Preta. A estrela do time já está com 37 anos de idade. Ele traz as exceções e um craque que não se consagrou no futebol brasileiro como deveria ter se consagrado o dono de um futebol brilhante como ele. Ponte Preta, o que significa essa expressão para você? Bom, significa tudo, amor, carinho, respeito, mesmo porque eu sou de família ponte-pretana. Neto, é claro, ainda não tem as histórias de um de cá para contar, mas já tem o prestígio de um craque menino. A gente tem que ter um pouquinho de personalidade, isso que eu acho que eu tenho bastante. Às vezes o pessoal, a empresa de Campinas diz que eu sou mascarado e às vezes a gente fica até um pouco chateado a respeito de eu ser estrela do time. É que o nosso time está numa fase muito boa. Neto, aos 18 anos, já tinha passado pelo juvenil da seleção brasileira, então já estava no radar, já era um cara considerado por muita gente, né? Já existia a expectativa de que ele seria uma grande estrela. No Pan-Americano de Caracas, em 83, o Neto foi descrito como desinibido e corajoso. Ele vestia a camisa 14 da seleção brasileira, fez 3 jogos e chamou atenção ali. Todo mundo percebia que ele tinha um tapa diferente na bola. O Pupo Gimenez, seu técnico na categoria de base do Guarani, alertava para uma certa deficiência na marcação. Ele considerava que o Neto precisava melhorar nisso, era um ponto fraco do jogador. E o Enio Andrade, lá no time de cima, exigia essa marcação dos seus meias. Então o papo era, se o Neto quiser jogar no time das cobras, jogar no time de cima do Guarani, ele vai ter que marcar muito mais. Ainda nesse ano de 83, teve um jogo do Guarani no Rio de Janeiro, uma visita ao Flamengo no Maracanã, e inclusive o corpo médico do Guarani teve uma reunião com doutores flamenguistas, olha que coisa, querendo dicas sobre como que eles cuidaram do ganho muscular do Zico. A ideia dos caras do Guarani era, vamos perguntar lá o que rolou com o Zico para ver se rola com o Neto. O Neto, 1,72 de altura, 66 quilos naquele ano de 83, tinha essa coisinha. Tinha muita gente em torno dele pensando, precisa estar mais magro, precisa ganhar força, o futebol profissional vai ser mais pesado. O zagueiro Darcy revelou o apelido do Neto naquele período, né? Ele era chamado de Gatão, porque parecia ser mais velho do que realmente era. A visão dos seus companheiros de clube é que ele parecia mais velho, talvez pela... Aqueles cara que sobe aos 18 anos e já joga bola, né, como se tivesse 23, 24. Exato. Para o volante Ederson, o Guarani tinha no Neto, essa aspa é muito boa, né? Mandou muito bem, viu, Ederson? O Guarani tinha a serra pelada nas mãos. Querendo, ele queria dizer com isso que o Neto era uma mina de ouro. A Serra Pelada é uma loucura desse país, né? Serra Pelada, até hoje, é uma das coisas que, se tiver passando em qualquer documentário, qualquer coisa, eu paro para ver, porque é uma loucura. O Guarani não fazia um bom campeonato naquele 83, e o Neto, com muitos minutos de campo, já aprendeu cedo o que era o perrengue, né? O que era jogar num time que não anda, aquele time travado. E isso ajudou a amadurecer ainda mais o Gatão para os anos seguintes. Chegamos já em 85, para dar um exemplo dessa situação. O Neto já com um contrato melhor, o Guarani também com um time um pouco mais encorpado, e ele já estava em qualquer guia de campeonato, qualquer avaliação do time, você já vai achar o Neto como um jogador de destaque. Era o homem das bolas paradas, era a referência no meio de campo, era o grande garçom do time, que tinha o atacante Edmar, e essa dupla, Edmar e Neto, trazia ali uma faísca, né, uma coisa de reviver Zenon e Careca. Era uma ideia de, quem sabe o Guarani não encorpa de novo uma grande dupla. Vale lembrar que o Guarani em 86 voltaria a ser protagonista de grandes jogos. A final de 86, Guarani e São Paulo com Careca, ídolo do Guarani, do outro lado. É um jogo bastante especial na história do Guarani, né? Um empate, inclusive, na prorrogação, uma das grandes finais da história do brasileiro, mas não estranhe aqui a história, porque muita gente já vai se lembrar, não tem Neto. O Neto tá nessa história de 85, mas o grande Guarani de 86 não tem
o nosso personagem de hoje. E não tem o Neto, porque o Neto foi parar no Bangu, história pouco lembrada, né? Já era um sinal dos seus problemas. Ele teve dificuldade com acerto com a cartolada do Guarani, né? Ele queria ser mais valorizado, receber mais dinheiro, sempre teve algum probleminha ali. E em dezembro de 85, a revista Placar classificou o Neto como o gordinho genial e até comparou o dito cujo ao Puskás. Pra você ver como o peso já era uma questão. Você acha que gordinho genial é um elogio ou pega mal pro cara? Eu acho que em 85 pega bem. Hoje seria, né? Outra coisa. Hoje não tem condição, né? Hoje a gente tem um outro rito, né? O peso, enfim, foi uma constante sempre nas análises dedicadas ao Neto. E chegou em 85, o Neto a ser inclusive afastado pelo Lorissandre, técnico do Guarani, para Sir Lorissandre, para voltar ao peso ideal. A matéria da Placar cita que ele batia 60 escanteios e 150 faltas após os treinos, todos os dias. E, enfim, mais uma constante na vida dele, né? A matéria cornetou a participação do Neto quando o time não estava com a bola, né? O Neto realmente contribuía pouco na marcação, fechava pouco espaço, acompanhava pouco o volante, enfim, não queria saber dessas coisas. Seja como for, a profecia da revista em dezembro de 85 não se concretizou, mudou demais em 86, porque o Neto no segundo semestre partiu para Bangu, o Bangu de Diego Tintin, para jogar naquele clube que fez uma oferta maior em dinheiro do que a oferta do Corinthians. Ele, então, em 86, rejeitou o Corinthians para jogar por empréstimo no Bangu. E aí a cagada, né? No fim ele não jogou nem no Bangu de 85, nem no Guarani de 86, né? Esse Bangu era vice-campeão brasileiro, foi mal na Libertadores, investiu no Mauro Galvão, veja só, e também no Neto. Neto chegava por empréstimo. Ele diz que foi um tempo pouco profissional no Rio de Janeiro, que a noite pegou forte, que foi pra farra mesmo, que aproveitou a night carioca, e quando terminou o empréstimo, o Bangu não tinha dinheiro para comprá-lo, o Neto era um cara valorizado, e o clima no Guarani também não estava muito bom, não é que os caras queriam assim o Neto de volta. Então, em 87, chegou a hora de pisar num grande da capital paulista. Em 13 de dezembro de 85, inclusive, o Neto fala sobre o Palmeiras. Imagina o Jorginho batendo escanteio de um lado e eu de outro, ninguém ia aguentar. Já é uma piscadela, né? Uma brincadeirinha ali, pois é, com o Jorginho, que é o principal jogador, né, dos anos ruins do Palmeiras ali nos anos 80. O Neto pegou o gancho do Jorginho, que também pegava bem na bola. Apesar do Palmeiras ter vivido uma fase muito ruim, o Jorginho era um jogador muito bom tecnicamente. Ou seja, o Neto, de certa forma, parecia que em algum momento ia chegar em algum dos grandes da capital paulista. Ironias da narrativa, né? Quando a gente olha tantos anos depois, né? Ele rejeitou o Corinthians para jogar no Bangu, deu uma piscadela, deu uma flertada com o Palmeiras e foi jogar no São Paulo. Tudo isso antes de ser o xodó da Fiel. 1987, São Paulo Futebol Clube. Por empréstimo, o Neto chegou ao tricolor do Morumbi. Era uma chance de se afirmar de novo na carreira, provando algo fora do ninho, né? Sempre importante, né? Você provar alguma coisa ali fora do seu lugar de conforto. Ele sabia muito bem que no Guarani ele era mimado, ele era protegido. Foi jogar no São Paulo e chegou num lugar de linha dura ali. A passagem pelo Bangu foi sem sal, e na reunião com os cartolas do São Paulo, Juvenal Juvencio, inclusive, dentro da sala, ele ouviu dos cartolas do São Paulo, né? A gente sabe tudo sobre você e dizem que você é vagabundo, bêbado e irresponsável. Isso é texto do Ari Aguiar, do monstro. Ari Aguiar não, Ari Borges, do monstro Ari Borges. Essa aspa foi ele que colheu na época. Queremos saber se você vai continuar igual.
era isso, meio que linha dura no São Paulo, e aos 20 anos o Neto estava lá jogando. O tricolor na época era treinado pelo Pepe, depois viria a ser treinado pelo Cilinho, e o Neto aparecia, enfim, para tentar no São Paulo convencer os cartolas a comprarem em definitivo. Sem a Coca-Cola, aquela famosa Coca que engorda a barriga, com um endocrinologista fiscalizando de perto, o Neto tinha cerca de 8 quilos para perder e uma Libertadores para disputar. Da Libertadores a gente sobe som, um gol olímpico contra o Chile, marcado pelo Neto. Deja aí uma botella. E miren ustedes, gol olímpico de Neto. A la tercera la vencida, gol olímpico de Neto. Realmente como con la mano celebrando el gol, realmente espléndido, y muestra el hombro donde le golpearon, y un golazo de Neto realmente, como para verlo repetido, como para sepultar un tanto las esperanzas de Colo-Colo en esta Copa Libertadores, uma zurda mágica. Gol olímpico no Chile, visitando o Colo-Colo. Não é contra o Chile, e foi né? pouco tempo. Não é contra o Chile, pois é, doidão. Na visita ao Chile contra o Colo-Colo, e o Neto viveu pouco tempo no clube, né? Mas levantou taça. A Libertadores não veio, mas o Neto é campeão paulista pelo São Paulo, jogou 27 vezes ali na passagem. E só retomando o que você traz da aspa da diretoria, né, pro Neto, com 20 anos, você chegar num time e já ouvir, dizem que você é vagabundo, bêbado e irresponsável, eu acho que não é o melhor jeito, quer dizer, palpite meu, né, não é o melhor jeito de você motivar ou dar as boas-vindas pro seu meia esquerda. Mas enfim, Neto campeão paulista pelo São Paulo na semifinal, vitória sobre o Palmeiras. O Neto faz um gol de falta, que é um piruzaço do Zete. Vamos ouvir. Neto na bola para a cobrança da falta, vai chegando na boca da botija, está autorizado. Ripacaço limpa cima da gorduchinha, Neto direto pro gol. Passou! Piruzaço! Gol! Por baixo do corpo entrou. Ele levanta os braços e pede desculpa. Pede desculpa pra galera pela falta. Um gol que, de certa forma, muda muita coisa na trajetória futura do futebol, né? Talvez sem esse peru, o Zete não virasse o ídolo do São Paulo, né? Porque talvez ficasse no Palmeiras por mais tempo. Dá pra fazer um monte de leitura sobre isso, mas talvez tenha sido o grande peru da carreira do excepcional Zete. Afinal, Luciano Vittione, um fotógrafo lá do ABC Paulista, garante que só ele tem a foto do peru. Aquela foto de trás do gol é dele. Eu nunca entrei nos arquivos, né, pra confirmar, mas eu acredito nele, porque na época do filme, né, quando um fotógrafo pegava o momento, era de se comemorar, né? Sim. E ele sempre contava essa história nas redações. O peru do Zete, a foto é minha. O peru do Zete, a foto é minha. Tá lá, é só dar um Google aí. São Paulo e Palmeiras, 87. O São Paulo passou com esse gol do Neto, esse peru do Zete. Foi jogar a final contra o Corinthians. Ganhou a ida, 2-1. Fez 2-0. Na volta, segurou o 0-0 e foi campeão paulista. Olha o São Paulo, o Paulo canta o Corinthians. Gilmar Rinaldi, na época, Gilmar. Zé Teodoro, Adilson, Dario Pereira, que no São Paulo foi de meia para zagueiro, e Nelsinho. Bernardo, Silas e Pita. Miller, que é isso? Lê e Edivaldo, depois Neto. O Neto entrou no lugar do Edivaldo, técnico Cilinho, timaço. Valdir Pérez, Edson, Mauro, Jatobá e Dida, Birubiru, Eduardo, depois Marcos Roberto e Everton, Jorginho, Edmar e João Paulo, o técnico era o Formiga. O São Paulo, então, campeão pra cima desse O Corinthians. Edson, o famoso Edson Abobrão, né? A gente nunca pode deixar de usar esse aposto. E o encontro do Neto com o Edmar, né? Eles eram parceiros no Guarani. Nessa final tava um de cada lado, o Edmar no Corinthians, Neto no São Paulo, e o Neto voltou
Pro Bugre, Paulo Sérgio da Silva Júnior. Em 88 acabou o empréstimo, ele não foi comprado, o São Paulo não se convenceu de que valeria a pena gastar a nota. E no fim de 87, antes dele voltar mesmo pro Guarani, chegou a ter um lero-lero com o futebol suíço. Ele ganhava 16 paus no Guarani, vamos falar paus, porque eu não vou fazer a conversão do dinheiro, né? Mas ganhava 16 paus no Guarani e recebeu uma oferta de 400. Ele ia ganhar umas 20 vezes mais. E estava interessado por isso, claro. Os 5 meses que ele passou no São Paulo tinham terminado, ele estava sem moral no Bugre, estava com medo de voltar e, enfim, acabar lidando com antipatia, com o nariz virado. Só que surge a figura do Beto Zini. Beto Zini. O grande Beto Zini acabou de ganhar as eleições no clube e uma das promessas de campanha dele era reintegrar o Neto. O Neto estava meio afastado, tal. Ele falou, não, comigo ele vai jogar, e ganhou a eleição. E para o Neto, a sua sequência no Guarani teve, a partir de 88, mais um tempo de vida. Para o Neto, ele saiu do São Paulo porque o Cilinho não deu bola para ele, a culpa foi do Cilinho. O Guarani de Carbone tinha Evair como artilheiro do time, mas o artilheiro triste, esse apelido surgiu na Itália, né? O artilheiro triste foi afastado por brigar com a direção em algum momento ali daquele ano. Então o foco ficou no Neto, vice-artilheiro atrás do Evair, mas de certa forma líder do time, líder técnico, né? Inclusive e principalmente. Aquele Guarani de 88 chegou na decisão do estadual. Fernando Toro, nosso amigo, adora esse jogo, dele, né? É o jogo da vida, a final do Paulista de 88. Márcio, hein? Quantas vezes o Toro já não abraçou o Márcio, que para muitos é o Márcio Bittencourt, né? Não abraçou o Márcio ali pela Rua Javari para lembrar desse jogo. Enfim, Corinthians e Guarani, a final de 88, o jogo do Viola, uma final icônica, uma final muito marcante para quem acompanha o futebol do interior de São Paulo e também, claro, para os corintianos. O Corinthians jogou com Ronaldo, Edson Abobrão, Marcelo Digian, Denilson e Dida. Birubiru, João Paulo e Márcio, Viola, Everton e Paulinho Carioca. Entraram Paulinho Gaúcho, Wilson Mano, técnico Jair Pereira. O Guarani de Sérgio Neri, Marquinhos, Wagner Bacharel, Ricardo Rocha e Alberes, Paulo Isidoro, Barbieri, Marco Antônio Boiadeiro, Neto, Evair e João Paulo. Massa, que beleza, hein? Técnico, já citamos o Carbone. Aqui, um momento marcante da vida do Neto acontece. Ele marcou, no jogo de ida no Morumbi, aos 45 do primeiro tempo, um gol de bicicleta absurdo. E saiu gritando que era foda. Eu sou foda e é o seguinte, ele podia morrer naquele momento que ele estava feliz. 4 anos depois, ele fez outro gol de bicicleta num Guarani e Corinthians, mas pelo Corinthians, contra o Guarani. Em um momento, em um jogo particularmente complicado para ele, a torcida estava pegando no pé dele, faixa de ponta cabeça. Na comemoração, ele desabafou tanto que ele acabou expulso. Então a gente vai dar esse pulinho no tempo, antes de voltar para a cronologia, voltar para 89, porque a gente vai juntar os 2 gols de bicicleta num mesmo áudio, porque os gols são semelhantes, o jogo é o mesmo, né? O confronto é o mesmo, e as entrevistas do Neto na saída de campo, uma no intervalo da final de 88 e a outra expulso na comemoração do gol, elas são semelhantes e definidoras do jeitão Neto de ser. Olha, o Guarani levou vantagem, tá certo do Cid, hein? E o do Cid levou um tombaço ali. Olha o cruzamento pra grande área! Gol! Golaço! Gênio! Que bicicleta, Neto para o Guarani! Um gol para todo mundo ir embora! Um gol para comemorar por muitos e muitos anos seguidos! Foi o gol mais bonito da sua vida? Acho que foi, que não vi a bola entrar só depois. Você está conseguindo falar? Está emocionado? Como é que você se define nesse momento? Eu queria passar e conversar. Gol de placa aqui. Por favor. Como é que você sentiu? Conta a história. Como é que você sentiu a perspectiva desse gol, Neto? Eu não sei, viu? No momento agora não dá para falar. Uma faixa aqui atrás do gol, desse gol do lado direito aqui.
ela é uma faixa Neto Rei do Parque, está em todos os jogos do Corinthians. Os meninos viraram ela de cabeça para baixo no intervalo do jogo em sinal de protesto ao Neto. Agora eles tiraram a faixa de lá, mas isso está registrado e vai ser mostrado amanhã no Esporte Total o momento em que eles fizeram isso e o porquê. Eu tinha certeza que o que eu estava falando ia acontecer, porque o Neto mudou de um minuto para o outro pro jogo. Ele disse que ele escutou uma pegação no pé quando foi cobrar escanteio e que ele acha que isso é cobra mandada, inclusive a virada da faixa. Ele acha que tem muita gente que quer fazer oposição ao Matheus do Corinthians e acaba atingindo ele, Neto, por causa disso. Então tá aí colocado, eu não sei o que o Neto vai fazer, ele pode aí pedir uma licença e ficar fora do time, uma coisa desse tipo. Olha, se conselho fosse bom, eu montaria uma barraquinha na Praça da Sé ali e ia vender conselho, né? Fabinho, boa chance do Corinthians, Neto de voleio. Expulso de campo, porque tirou a camisa, mostrou para o banco do Corinthians, após assinalar um golaço de empate. Você virou a camisa ao contrário agora. O que aconteceu, né? Fala aí. Pô, os caras estão me xingando. Você viu um gol mais bonito isso aí? Neto, sendo de você eu já vi mais bonito, mas o gol é mais bonito da rodada dos últimos jogos. Bicicleta, pô. Quer dizer, na hora... Você poderia dizer pra galera agora, Neto? Nada. Fiz o gol. Como é que você tirou a camisa? Não sei, na hora eu pensei nisso. Neto, tirou a camisa e ele expulsou, hein, rapaz? Eu já tinha pensado nisso na volta, né? Não, de fazer o gol eu pensei isso. Não, de fazer o gol e tirar a camisa pra ser expulso. Não. Porque eu tinha perdido um gol antes, mas antes de perder o gol eu já vi que eu ia sair. Ah, você escutou pelo alto-falante. Tem pelo alto-falante. Quer dizer, sobra uma bola na frente do goleiro pra você. Já sabendo que você vai sair, automaticamente você já tá morto. Ainda chutei boa, forte. Mas eu tenho certeza que vai fazer o gol. 1989, chegamos no Palmeiras. A impermanência no Guarani era uma constante para muita gente formada ali. Era um time que rodava muito, era muita gente sendo, né, revelado, um celeiro de fato. Claro que vários desses conquistaram, né, títulos importantes, tiveram boas campanhas, mas é um clube também formador, né? Logo acaba negociando seus atletas. E em 89, o Neto foi defender o Palmeiras. O time do Emerson Leão estava num ótimo ano, brigava para sair de uma fila que já durava mais de uma década, mas para o Neto as coisas não estavam assim tão bem. O Leão escalava o Neto meio fora de posição, jogava de ponta esquerda, muito aberto, porque o camisa 10 era o Edu. O Leão confiava muito no Edu e o Edu tinha também muita moral no Palmeiras, não dava para o Neto ocupar aquele lugar. Esses jogos fora de posição para o Neto começaram a gerar um burburinho, um papo também de que o Leão queria que o Neto se aprimorasse tecnicamente, conseguisse jogar numa posição nova, enfim, rolou um desgaste, né? A essa altura dos acontecimentos, acho que quem nos ouve já tem uma ideia do que é uma briga de personalidades Leão e Neto, né? Imagina Leão escalando o Neto num lugar que ele não queria e também, de certa forma, deixando no ar que o Neto precisava render, a coisa se desgastou logo. A gente vai ouvir um momento curioso. Derby, Corinthians contra Palmeiras. O Neto faz gol pelo Palmeiras. Na comemoração provoca a torcida corintiana e na entrevista após o jogo também. Levantou lá pro Neto, a cabeçada e o gol! Gol de Neto! Jogada toda construída por Edu. Foi perfeita a bola. E o Neto vai correndo lá junto à torcida do Corinthians, nas arquibancadas, né? Nas numeradas tem muito palmeirense por ali. 46 minutos do primeiro tempo. Neto, qual é a emoção de fazer explodir a torcida desse jeito? A emoção, de um lado, é o Palmeiras vibrando, e do outro é o silêncio deles. Eu sempre faço gol contra ele. A corda arrebentou em julho. O Palmeiras estava num tempo de fila, tal, então não tinha paciência com quase nada. E foi o que aconteceu nesse caso, né? Leão bancou, a torcida não reclamou, enfim. O Neto foi parar no Corinthians, rolou a famosa troca que o Palmeiras
ofereceu, o Corinthians aceitou, né? O Palmeiras deu o Neto e o Denis, de quem a torcida tinha ódio. E o Corinthians, em troca, cedeu o Ribamar, que era muito contestado no Corinthians, e o Dida, que era um lateral importante, um lateral de seleção, né, que se arrependeu publicamente depois, porque trocou o Corinthians, que estava mais acertadinho, pelo Palmeiras, que era uma barca de pessoas fora da casinha ali. Mais tarde, outro fato curioso aconteceu. O Neto era um dos alvos da Parmalat, né? A Parmalat, quando chegou no Palmeiras em 92, queria o Neto. Queria o Neto que jogava no Corinthians. E olha que, enfim, né? A proposta, a Parmalat ouviu muito pouco a palavra não nessa época, quando chegou no futebol brasileiro. Mas o Neto falou não pro Palmeiras, ficou no Corinthians. A gente vai ouvir o próprio Neto falando sobre isso. Quando a Parmalat, quase que eu fui pro Palmeiras na Parmalat, com o presidente, que o Jean, o loiro. Lizende, eu não lembro. Eu esqueci o nome. Eu fui lá para acertar com ele. A primeira vez que eu vou falar isso aí. Nunca tinha falado. Eu fui lá e ele queria me contratar para a Parmalat. Você não foi, senão ia ser nós dois. Não, mas não tem problema. E aí eu não quis sair do Corinthians. Eu não quis sair do Corinthians. Foi eu e Osmar Santos. Osmar Santos me levou lá. Eu e Osmar Santos me levou lá no escritório dele. Era um loiro, grandão. Eu esqueci o nome dele. Vê o nome do presidente que era da Parmalat, que tomava conta aqui, por favor. Eu fui lá. E aí ele me fez a proposta, não sei o que, tal e coisa. Falei, não, mas... Aí eu fui embora, falei assim, eu não quero sair do Corinthians. Quero ficar no Corinthians. Não quis ir. Já era campeão brasileiro. Não quis voltar pro Palmeiras. Já era campeão Eles queriam me tirar do Corinthians. Que ano foi? Foi em 92 para 93. Meado de 92 para 93. Meio do ano, assim, mais ou menos. Né? E aí, Jean, alguma coisa, me tratou super bem. Falei, me fez uma proposta irrecusável. Eu não saí do Corinthians. Aí o Corinthians me deu uma facada nas costas. Quando o Mário Sérgio, que está no céu, e outros estavam no Corinthians, que me tiraram do Corinthians. Quando veio o Rivaldo, veio o Leto, veio os caras. Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. A cereja do bolo, né, Pauleta? Só podia ser o seu tempo de Coringão. Pois é, como eu disse no começo, a gente não vai detalhar exatamente a campanha do Brasileirão de 90, até porque ela já foi contada num programa Meu Time de Botão aqui, inclusive com a presença do nosso amigo, narrador Marcelo Duó, que inclusive contou que aquela época, né, ouvindo rádio, é o que o fez se tornar narrador, né? Depoimento Exato. muito legal do Marcelo. Recomendo o pessoal procurar aí no histórico o Meu Time de Botão do Corinthians de 90. E claro, essa história, pegando a carreira do Neto, é aquela que mais merece um programa à parte. No fim das contas, a história daquele Corinthians que não arrebentou o ano inteiro, mas na fase final, com o Neto endiabrado, superou o Atlético Mineiro, o Bahia, o São Paulo. É daqueles times que o corintiano mais nutre um carinho e a gente passa então um pouco pela história do Neto. Em julho de 89, o Neto estreava no Corinthians. A gente vai ouvir a estreia do Neto contra o Sampaio Corrêa, jogo pela Copa do Brasil, e ele participa de uma jogada de gol. Olha a arrancada do estreante Neto. Ele vem pela meia e toca para Mauro na ponta esquerda. O Mauro para, olha e cruza. O outro estreante, Fabinho, pega do outro lado e faz o gol do Corinthians. Fabinho, o gol que deu a classificação. Fabinho, 1-0 Corinthians. E aí o Neto saiu para a entrada do Risa. Foi a estreia do novo camisa 10 do Corinthians. Uma estreia regular para um jogador sem entrosamento. Foram 80 gols em 227 partidas pelo Corinthians. Passado o semestre de 89, né, o segundo semestre, onde ele chegou, se adaptou, estouraram a champanha. Onde você passou o Réveillon, Neto, de 89 para 90, hein? Tem algum palpite, Paulo? Acho que em Itanhaém, né? Itanhaém? Que coisa. Não sei onde o Neto pode ter passado o Réveillon.
Erechim é a cidade que fake, né? Que o Milton Isso. Neves coloca o Neto o tempo todo. Tem Erechim, enfim, chegou 1990 e era um ano de dois eventos marcantes para sua biografia. Uma delas, a Copa do Mundo, que ainda que ele não tenha jogado, faz parte da biografia porque levantou num debate na época, e um debate que perdura até hoje, sobre a injustiça ou não do Neto não estar entre os convocados. Neto tinha que ter ido ou não tinha? Essa é uma pergunta eterna do nosso futebol. E também envolvendo a seleção brasileira, foi o ano do aniversário, de 50 anos do Rei Pelé, cujo amistoso festivo teve Neto em campo, entrando no lugar do Pelé. O jogo foi 1-0, o gol do Neto, e aos 43 do primeiro tempo subiu a plaquinha, Sai o 10 Pelé, entra 16 Neto. Maradona era o grande jogador do planeta ali na época, Também canhoto, também um biotipo um pouco mais gordinho. A Placar chegou a fazer uma matéria chamando o Neto de herdeiro do Diego. O Neto era quem seguia o jeitão de jogar do Maradona. E assim citou 5 semelhanças. Um craque precoce, a luta contra a balança, a arte no chute de perna esquerda, um jeito meio teatral de jogar futebol e o fato de ser um atleta mimado, de ser um cara meio que quer tudo do jeito dele, que não aceita muito a contradição. Em julho de 90, o Neto, que vivia uma boa temporada, estava com o tornozelo machucado. Ele vinha jogando com infiltração e tinha que decidir o que fazer. A ideia ali, o papo na época é que não dava para ir desse jeito até dezembro e estourar em algum momento. E para se poupar das dores, o Neto não tinha muita função defensiva, o que para ele estava ótimo, O cara curtia jogar no ataque, curtia criar, curtia pegar as bolas paradas e no fim das contas essa questão física aliviou um pouco para ele sem a bola. No fim, o Paulistão teve a famosa final caipira, mas a campanha do Corinthians foi boa, foi decente, ainda que quase o time tenha perdido o Neto nesse meio tempo. Não, o Neto nesse meio tempo esteve muito próximo, isso foi em agosto, por aí, um pouquinho depois da Copa, de assinar com o Lecce da Itália. Vejam vocês que loucura que seria se a gente não tivesse o Neto no Coringão e o Neto estivesse jogando no Lecce da Itália. Desde março rolou essa negociação, tava um lenga-lenga, o Vicente Matheus negociava, pedia mais dinheiro. O Vicente Matheus estava esperando a Copa do Mundo, porque a Copa do Mundo, o Neto convocado, o Neto ia se valorizar e aí teria mais mercado, dava para ele conseguir mais dinheiro. Só que o Neto não foi para a Copa e aí o seu valor de mercado caiu. Só que depois do fracasso da seleção, o Pelé afirmou publicamente que ele, Rei Pelé, teria levado o Neto. E aí o futebol, o mercado do Neto cresceu de novo, o valor dele cresceu novamente. E foi. Ainda que depois o Pelé tenha ficado famoso pelas previsões horríveis, Pelos vacilos nas previsões, apostou na Colômbia, disse que um time africano seria campeão do mundo, É isso? Até o fim do século, Isso. Acho que ele não fez as contas, porque nisso faltavam umas 3, 4 Copas para acabar o século. Não dava tempo, Mesmo que você fosse otimista, não dava tempo. Mas enfim, nessa aí fazia sentido, Muita gente acredita que faltou o Neto. Com as palavras do Rei Pelé, na Itália voltou a negociação, o Lecce voltou para o Brasil, queria negociar, queria ter o Neto. E, enfim, o Neto não foi pro Lecce, o câmbio do dólar foi um dos impasses principais, o Neto ficaria no Corinthians para levar o Brasileirão daquele segundo semestre. Você pode procurar o meu time de botão sobre o Corinthians de 90, a gente conta essa história em detalhes. Por hora, a gente coloca quartas de final, gols do Neto contra o Atlético Mineiro, a narração de Silvio Luiz, que começa o áudio falando sobre eleição. Vejam vocês. Vocês vão de cara cheia lá, botar o voto errado. Olha o Corinthians, chegou o Neto, pintou o olho no lance.
Rodinei se metendo pelo meio, vem Tupã fechando também, acompanhando a jogada. Tupã, olho no lance. Ronaldo, Giba, Marcelo, Wilson Mano e Gerson, depois Paulo Sérgio, Márcio Tupanzinho e Neto, depois Ezequiel, Fabinho, Dinei e Mauro, técnico era Nelsinho Batista. O Atlético Mineiro jogou com Carlos, Carlão, Kleber, Tobias e... Esse eu não conhecia, Paulo. Eu gosto muito de nome triplo, mas esse... Paulo Roberto Prestes. Maravilhoso. A gente acabou de citar o Marco Antônio Boiadeiro, né? Tem o Luiz Carlos Boiano. Paulo Roberto Prestes, que maravilhoso. Éder Lopes, Moacir e Gilberto Costa. Gosto do Gilberto Costa. Marquinhos, Gerson e Éder. Um bom time do meio pra frente. O técnico Arthur Bernardes. Entraram Newton e Ailton. Vamos aproveitar que a gente tá dando ficha. Essa eu quero ver. 50 anos do Pelé, né? Eu canto qual? Aqui falou assim. Eu canto o Brasil, me deixa o Brasil. Vai lá. Escalação do jogo do Pelé, fazendo 50. Goleiro Sérgio, aquele do Santos, treinador, né? Aquele, né? Aquele. E depois Ronaldo, do Corinthians. Na direita, Gil Baiano, do Bragantino. Depois entrou o Bismarck, do Vasco. Ainda jogaram na defesa Paulão, do Cruzeiro. Adilson, também do Cruzeiro. Depois entrou o Kleber, do Atlético Mineiro. E, completando ali a linha de defesa, Leonardo, do São Paulo, que depois foi substituído pelo Cássio, do Vasco. Meio de campo, César Sampaio, volantaço, jogando no Santos. Donizete Oliveira, do Grêmio, que deu lugar a Luiz Henrique, do Bahia. Cafu, do São Paulo. E Pelé. É brincadeira. Eu vou repetir o meio de campo. César Sampaio, Donizete Oliveira, Cafu e Pelé. No lugar do Pelé, como você já citou, entrou o Neto. Na frente, Charles, atacante do Bahia, aquele da grande polêmica da Copa América de 89. Depois Valdeir, jogador do Botafogo. E Rinaldo, jogador do Fluminense, fechando o ataque, que foi substituído pelo Careca Bianchesi, jogador do Palmeiras. O técnico era o rei de Roma, Paulo Roberto Falcão. A seleção do resto do mundo jogou com Goicoechea, argentino. Regular. Preud'homme entrou no lugar. Bom. Depois entrou o Nocono. Sem nota. E depois o Higuita. Sem nota. Não tem condição, 4 goleiros num jogo. Não tem condição. Lateral direito jogou o Clijsters, da Bélgica. E o Regular. Koundé, de Camarões. Sem nota. Na zaga, Júlio César, do Brasil. Bom. Ruggeri, da Argentina. Ótimo. E o Alejnikov, da Bulgária. Não tenho a mais remota lembrança. Além do Hugo de Leon, do Uruguai. Ótimo. E o Detari, da Hungria. Uma boa cobertura. Pra sobra ali, dava conta. O time também teve o Michel, espanhol. Regular. Calderon, da Argentina. Regular. Alemão, do Brasil. Bom. Basualdo, da Argentina. Bom. O Vázquez, que deve ser espanhol. Regular. Jorge Raj, da Romênia. Craque. O neto deles, né? O Raj era o neto deles. Gordinho e tal. Pode ser. O neto é o Raj nosso, né? Isso. E o Carlo Ancelotti, da Itália. Cracaço né? de bola. Vamos aqui pro outro setor. Jogou o Francesco, ali do Uruguai. Cracaço de bola, sem palavras. Marco Van Basten. Espetacular. Hristo Stoichkov, da Bulgária. Achei que você ia falar o neto búlgaro, mas espetacular também. O Roger Mila, de Camarões. Ótimo. E o João Paulo, do Brasil, atleta do Bari. Que o João Paulo, ele jogava lá fora, né? Você citou o Júlio César, o alemão, os caras que jogavam lá fora, jogaram pro mundo, né? Isso, jogaram pro mundo. Por isso que entraram contra o Brasil
Muito bom, João Paulo. Tá louco, muito bom. E o técnico Franz Beckenbauer. Espetacular. Campeão de 1990, o xodó da Fiel, ídolo, enfim, num lugar para ficar um tempão, para ficar quieto um pouco, né? Ficar mudando de time toda hora. Só que ele não parou de causar, não. 1991 é o ano que fica marcado em sua carreira pelo cuspe, pela cuspida que ele deu no árbitro José Aparecido em um Corinthians 1, Palmeiras 2. Eu acho que o placar foi esse. É um ano também marcado pela noite das garrafadas do Corinthians, né? O Corinthians jogou a Libertadores contra o Flamengo e foi uma noite, enfim, uma noite lamentável. Choveram garrafas de cerveja no gramado. Conflito generalizado. No jogo seguinte a essa noite das garrafadas, um cenário terrível no Pacaembu, clima muito baixo astral, um jogo pela Copa do Brasil, e o Corinthians fez 3-1 no Cruzeiro, 3 gols do Neto. O Marcelo Bianconi, da Bandeirantes, fez a reportagem daquela partida e foi muito feliz ao citar que os gols do Neto, né, o hat-trick do Neto, os 3 gols significaram um pedido de desculpas do Corinthians ao Pacaembu, né? Como se o Neto estivesse dizendo, Pacaembu, Coringão, é isso aqui, não é chuva de garrafa, é gol. Vamos ouvir então um pouquinho dessa matéria do Bianconi. De joelhos, Neto reverencia e pede desculpas por todos os corintianos ao velho Pacaembu. Seu Evaristo, agora precisando reverter o resultado lá em Belo Horizonte, e é difícil quando um jogador desencanta, assim, como já é um craque o Neto, né? Realmente o Neto hoje estava acima até das suas próprias possibilidades. Ele realmente foi o ponto de desequilíbrio do jogo. Os torcedores sempre sabem do meu empenho, procuro sempre jogar dessa forma. É lógico que é sempre mais elogiado, principalmente o terceiro gol e o primeiro, que eu achei que foi muito bonito. E é aquilo que eu estou pretendendo fazer, né? Correr bastante, me empenhar ao máximo. E acho que não só o Corinthians, os torcedores, mas acho que o futebol em si, né? Fica bonito. Tô seguindo, hein? Acabo de seguir o Marcelo Bianconi aqui no Instagram. Vou seguir o Marcelo Bianconi. Que lembrança, hein? Dali Bianconi. A estadia de Neto no Corinthians Paulo, durou até Você me desculpa, Paulo, só pra dizer, né? A gente ouviu o Evaristo de Macedo também falando além do Neto. Falou o Evaristo que falou, o Neto jogou muito e tal. Boa. A estadia de Neto no Corinthians durou até 93. Ele perdeu a final do estadual daquele ano. O Mário Sérgio assumiu o time na vaga de Nelsinho Batista. E o Neto, que estava numa fase especialmente difícil nessa coisa da briga contra o peso, não se deu bem com o novo treinador, acabou fechando seu ciclo no clube. O momento mais mágico do clube que ele tanto ama e que ele é tão identificado tinha passado, assim como tinha passado também sua chance na seleção, né? Vale lembrar que o Falcão, em 91, apostou no Neto, mas a Copa América daquele ano não deu certo, ele saiu do time outra vez. O Neto depois chegou a ser convocado pelo Parreira em 93, mas também não conseguiu ter sequência com a amarelinha. No fim das contas, seu principal momento com a seleção acaba sendo, além, claro, do amistoso da festa pro Pelé que a gente citou aqui, a medalha de prata na Olimpíada, né? O Neto tá naquela turma da Olimpíada de 88, uma Olimpíada que ainda tinha um formato muito diferente do que a gente conhece hoje, né? E acabou, de certa forma, revelando jogadores importantes para a seleção brasileira. A gente vai cantar o time aí, vai dar para lembrar aquele Brasil Olímpico de 88. A União Soviética. É sua? A União Soviética é sua? Karim, Ketashvili, Yarovenko, Gorlukovic e o bonde Losev na lateral esquerda. Kuznetsov, Dobrovolsky, Mikhailichenko e Tataroshuk. O Liuti fazia o ataque, era o pêndulo ali, e o Narbekovas era o pivôzão, o homem-gol, né? Narbekovas, que na União Soviética era conhecido como Narbegol. Entraram o Skliarov e o Savichev, o técnico Anatoly Bichovets. O Brasil de Carlos Alberto Silva, Tafarel, Luiz Carlos, André Cruz, Aloysio e Jorginho, Andrade, Milton, Neto e Careca, Bebeto e Romário. Entrou o Edmar, entrou também o João Paulo no segundo tempo. E no fim das contas, o Neto teve uma saída para um destino
inusitado. A gente falou um pouquinho do destaque na seleção, voltamos para aquele ano de 93, deixando o Corinthians. O Neto vai jogar no Milionários e começava de certa forma. Aí eu vou fazer aquele aposto maravilhoso, né, Leandro? Com todo o respeito ao Milionários, começava ali um certo declínio na carreira do Neto, né? Se 3 anos antes o Pelé estava falando em Copa do Mundo, sair para o futebol colombiano não era ali um passo à frente na carreira. Vamos ouvir o off do Mauro Naves, né? Uma nota do Mauro Naves sobre a saída do Neto. Uma saída inusitada, né? Um cara sair de um gigante brasileiro para um time da Colômbia não era e ainda não é muito comum. O ídolo do time desde Sócrates está deixando o Parque São Jorge para jogar na Colômbia. Neto sempre foi um craque rebelde. Onde passou, criou polêmica. O Corinthians sempre teve torcida inflamada, que ama e odeia com a mesma intensidade. Neto era menino de família, daquelas propensas a engordar até quando não come. Essa união inexplicavelmente deu certo. Foram altos e baixos no relacionamento, com os altos ficando próximos da perfeição. Em 90, os belos gols de Neto transformaram o Corinthians no melhor do Brasil. Já a derrota para o Palmeiras na decisão do Paulistão deste ano marcou o fim do casamento. Depois de quase 4 anos de união, Neto e o Corinthians fazem uma separação amigável. Neto fica com a glória de ter sido artilheiro do time campeão brasileiro de 90. O Corinthians fica com este troféu, que Neto ajudou a conquistar com seus chutes certeiros e que é a maior glória do clube. Foi um bom negócio para o Corinthians, porque o Corinthians recebe livre a importância de $700 mil. O contrato na Colômbia é de 1 ano. O sonho de Neto é usar o Milionários como trampolim para mergulhar de cabeça no futebol europeu. Esse sim, milionário. Um abraço pro Mauro Naves, mas rezo todo dia para nunca ser chamado na minha profissão de presidente. E nem ter um temaki, né, com seu nome. Um temaki, evidentemente. Não tem cabimento, né? Não tem cabimento. Você já comeu temaki, Mauro Naves? Ou só não? Não, imagina. Não dá, né? Não dá pra você. Eu não tenho humor pra isso, pra olhar pra lata do garçom e falar, me vê um temaki, Mauro Naves. Eu não tenho, cara de pau demais. O Neto tá na Colômbia, o Neto não foi tão feliz na Colômbia porque não dava. A gente vai já subir um sonzinho aqui. Com uma expulsão do Neto, recuaram pro goleiro, o Neto foi, deu um pontapé no goleiro, deu um carrinho no goleiro, absurdo, foi expulso. E também, claro, por onde ele passou, ele fez gol de falta. Então vamos ouvir um gol de falta do Neto. La pelota fue al fondo y debió valer ese tanto del cuadro Atlético Nacional. También hubo error de Neto, vino a caminar 30 metros para meterle un zapatazo a Castañeda y se ganó la tarjeta roja dejando a Millonarios con 10. Con bola quieta un solo gol, lo consiguió el brasilero Neto, el primero y único de Millonarios en el partido que igualó 1-1 frente al cuadro Atlético Nacional. Después se hizo expulsar ingenuamente. A passagem do Neto pela Colômbia durou só 10 partidas. O clube chegou a dar calote, não pagou nem ele nem o Corinthians. O país, né? A Colômbia estava num momento delicadíssimo de conflitos civis. O Neto não viveu um bom tempo lá futebolisticamente, voltou para o Brasil. E o seu próximo clube seria o Atlético Mineiro. Perguntei para um amigo nosso, Paulo atleticano, o que ele lembra do Neto. A resposta foi desastre. Não foi bem. O Neto não foi bem no Atlético Mineiro, não deixou saudades. Em BH, ele fazia parte da chamada Selegalo, né? Que isso é a maior zica do futebol, total, né? Total, Selegalo. Seletimão, Selegalo. É tudo cagado. Tudo cagado. Ele estava junto com o Renato Gaúcho naquele time, o Renato Gaúcho pré-Fluminense, né? O Renato Gaúcho já jogando com a fitinha na cabeça, mas antes daquela super passagem de 9-5 pelo Flu. Acabou jogando até nos aspirantes do Atlético Mineiro em determinado momento. Tamanha foi a participação, enfim, insuficiente dele no time de cima. Então, 1994 não foi bom no Galo, mas tinha uma nova chance. Segundo semestre, o Neto assinou com o Santos Futebol Clube da cidade de Santos. Morria uma grana pra usar a bombeta do porcão? Nossa! Ou você acha que era só na carne? Churras Avontes?
Só na permuta. Ô, Renato Gaúcho, usa a vida inteira essa porra desse boné. E aí você come aqui, sei lá, vitalício. Cara, loucura, churrascaria né, vitalícia pra um jogador de bola não dá, não. É bom. O Santos foi mal naquele primeiro semestre, o Pepe, treinador, caiu, o Serginho Chulapa assumiu o time e o Neto virou uma aposta ali pro novo momento. No fim das contas, fez menos de 20 jogos, mas não faltou vontade. Acho que, de forma geral, se enxerga a passagem do Neto no Santos como uma passagem digna. O Santos estava meio bagunçado, não estava numa fase muito bem estruturada, com o time ali. No fim das contas, o Santos ficou no 9º lugar, não foi para a fase final. Então, claro, não tem um Neto brilhante, não tem um Neto que consegue levar um Santos nas costas, mas também, diferente do que você falou do Galo, é uma passagem mais aceitável, né? Uma passagem um pouco mais digna do Neto. Vamos ouvir um golzinho, então, em cada lugar. O Santos ficou em 9º, não jogou a fase final do Brasileiro, então ele se despediu mais cedo, entrou de férias mais cedo. O 94 foi isso, Galo e Santos, um gol de falta. A primeira falta que ele bateu no primeiro jogo, ele meteu a caixa, gol do Neto pelo Galo. E um puta golaço do Neto contra o Corinthians, ele jogando pelo Santos. Tava 2-0 pro Corinthians, o Neto fez o 2-1, foi insuficiente, mas foi um golaço. Para a entrada do Neto, é a falta em cima dele. É a primeira falta que o Neto vai cobrar no Galo. Fazendo a sua estreia hoje no time atleticano. Prepara-se o Neto. Perna esquerda de gancho. Tá no pilão. Neto, cobrança perfeita de quem sabe. Um golaço em cima do Adilson, que estava morrendo de medo da cobrança. Pegou. Panzinho! Vamos ver o Neto. Olha o Santos, ele vai detonar. Corta o zagueiro! Golaço! Gol! Um golaço, um golão do Neto no Pacaembu. E a partir de 1995, parece até que a gente está falando de um veterano, né? Mas o Neto tinha só 28 anos. Começava ali o seu período de despedida do futebol. Primeiro, o Matsubara, o famoso japonesinho, um clube tico paranaense, que já teve até o Nuno Leal Maia como técnico. Reportagem do Neto colando no Matsubara, falando poucas e boas, reclamando com o juiz. Um pouquinho do Neto no Matsubara. Em 1995, o Meia Neto, ex-Corinthians, seleção brasileira e atualmente comentarista esportivo, desembarcava no aeroporto de Londrina para reforçar a Sociedade Esportiva Matsubara. Mesmo em fim de carreira, Neto foi contratado a peso de ouro. Mas com a bola rolando, Neto mostrou que com a bola nos pés, o investimento valeu a pena, com jogadas geniais e gols espetaculares. Golaço de Neto, ele encobre o goleiro aos 46 minutos do segundo tempo e faz o segundo do Matsubara. Neto, que se envolveu em polêmicas ao longo da carreira, aqui não foi diferente. Com a língua afiada, não poupava ninguém. Olha, 7 meses, cara. Aqui com disposição, treina meio-dia, no sol, cara, suor. Um vagabundo desse vindo dar um pênalti. De saco cheio estamos nós aqui, né? Escutar a conversa mole do pessoal de Curitiba, que eles só falam merda. Em 95, o Matsubara ficou em 3º lugar no Paranaense e marcou a despedida de Neto como jogador de futebol. Você citou essa coisa da idade e é uma coisa muito marcante mesmo, né? Na carreira do Neto. O Neto é de 66, então o ano que ele arrebenta ali, o segundo semestre de 90, ele tá fazendo 24, né? E passa muito rápido, né? É muito pouco, né? 28 anos, já tá jogando num time de outro
patamar no futebol brasileiro. Depois ele ainda passou de novo pelo Guarani, passou pelo Corinthians, participou de campanhas não muito boas, né, ruins nas equipes de seu coração, jogou também no Araçatuba, jogou no Lousano Paulista, né, que depois viraria ET Jundiaí, virou na passagem do Neto, né, inclusive, acho que ele pega aí a transição, né, onde ele teve aquela coisa do recorde dos 11 escanteios seguidos. Que loucura, né? E eu até assistindo um pouco, lendo um texto aqui escrito pelo Neto, um pouco antes do programa, ele diz que essa passagem em Jundiaí, de certa forma, foi o que recuperou a vontade dele de jogar bola. Ele considera que, na reta final da carreira aí, é a mais relevante. Deu um pulo na Venezuela e de lá voltou decidido a não jogar mais bola. O Neto, como eu disse agora, é de 66, e ali na virada do século, né, já estava ali sendo diretor do Guarani, ainda com 30 e poucos anos. Hoje, nem precisa dizer, é um dono de um horário nobre aí, da hora, né, uma hora do almoço na TV aberta, toca um debate esportivo, né, com suas variações e tal, mas já está aí há praticamente 20 anos, né, desde a virada do século, desde essa fase que ele vai largando o futebol, que ele passa pelo clube, passa um pouquinho e ele se consolida, no fim das contas, como um apresentador de televisão. E muitíssimo assistido, né? E que pauta o debate, né? Do jeito dele ali, mas que tem uma repercussão gigantesca, né? O personagem que ele conseguiu criar é muito grande, né? E, pro bem ou pro mal, tudo que o Neto fala rende e chega no jogador, né? Que é uma característica do Neto. A corneta dele chega na concentração, chega no vestiário. Não são poucas as histórias de jogadores incomodados com as críticas do craque Neto. Quero mandar um abraço pro Corneta Diária, que sempre tá com a gente, mandou até uma música do Tom Zé, né? O Tom Zé fez uma música para o Neto quando ele não foi convocado. Um abraço pro Everton Lima, pro João Aranha, pro Faninho, né? O Faninho tá sempre conosco. O Bruno, o Júlio César sempre conosco, o Rodrigo, Ronaldo Cunha, Luiz Eduardo Custódio, o Alex de Ponta Grossa, o Alex Freire, que não é de Ponta Grossa, imagino que seja do Rio de Janeiro, e teve, eu tô tentando encontrar aqui, puxa, não tô encontrando, hein? Deixa eu ver se eu acho aqui, um ouvinte nosso de Araçatuba, né, que falou, pô, vocês vão citar o Araçatuba no programa? A gente não entrou em detalhes porque a passagem, evidentemente, foi só, né, não foi boa, até ele mesmo diz. Achei aqui, hein? Um abraço pro Gladson, pro Diego Iwata. O Diego Iwata, Paulo, você trabalhou com ele? Com o Diego Iwata? Nosso parceiro? Não fui. Conversei com ele em coberturas e tal, mas não trabalhei junto. O TCC dele em 2002 foi sobre o Neto. Um abraço pro Charles Rosa, um abraço... Cara, não, calma aí, fala de novo? O TCC do cara foi sobre o Neto. O cara meteu... Um abraço, Diegão. Muito mais respeito agora, viu? Aumentou o respeito. Um abraço pro Bernardo Piloto, pro Léo. Achei aqui, o Felipe Ferreira. Um grande abraço, Felipe Ferreira, de Araçatuba. Neto deixou poucas saudades por aqui. Encontrei-o uma vez e não pude deixar de cornetá-lo. E ele levou numa boa, brincou, detalhou os bastidores dele da vinda pra cá. Estes bastidores ficam para uma outra edição, Felipe Ferreira. Meu time de botão de 40 minutos. Dossiê Neto no Araçatuba. Por hora, chegou a nossa hora, Pauleta. Valeu, eu vi o Neto jogar... não peguei o começo no Guarani, né? O Neto na minha cabeça foi o Neto a partir do Corinthians ali, o mesmo Neto no Palmeiras de 89, que são as minhas primeiras memórias de bola. Não consigo lembrar muito bem, mas acho que é isso, acho que deu para retratar. Problemas de disciplina não tiram o mérito de ser um cara que treinava muito a sua especialidade. Problemas de temperamento não tiravam dele o mérito de ser um cara muito decisivo em grandes partidas, um cara que gostava de jogo grande. E, enfim, um personagem, como todo bom personagem, com contrastes e contradições bem interessantes.
Muito bom, valeu, Leandro. Boa sugestão do ouvinte, bom recorte para falar do Neto em situações talvez menos lembradas, né? A identificação dele com o título de 90 é muito grande, né? Não são tantos os caras que são tão marcados por uma campanha, né? E o Neto, dá para falar que apesar do bom futebol no Guarani também, ficou muito marcado pelaquela campanha, mas as histórias cercando essa campanha são muito boas. E é isso. Seguimos tocando o barco, à distância, do jeito que dá. 3 vezes por mês, meu time de botão vibra no seu mobile. E vamos que vamos. Vamos tocando o barco. Agradecer quem manda mensagem sugerindo coisa. A gente, de alguma forma, vai anotando, vai atravessando umas ideias nossas e vai tentando cumprir alguns pedidos que chegam e que tá no nosso alcance. Uma última coisa, Paulo Júnior, você já meteu a comemoração do Neto num gramado delícia, assim? Eu não tenho, assim, 2 coisas. Primeiro que eu joguei pouquíssimas vezes num gramado delícia, comparativamente com os não gramados não delícias. E segundo que eu tenho medo, né? Eu sou todo quebrado, né? Eu tenho medo de não levantar mais ou de me machucar na comemoração. Você já meteu aquele carrinho? Eu acho doido, né? Na Inglaterra fazem muito, né? Na Inglaterra... tem um mistério. Manda um abraço pro Gustavo Franceschini, que tem a tese de que tem uma grama lá que é diferente, né? Que no Brasil não dá pra fazer aquilo. Então, dizem que o cara rega mirando a bandeirinha de escanteio. Ele rega na direção do deslize. Então o teu joelho pega o mato, pega o fluxo do mato, não é contra mato, entendeu? Mas sei lá, eu não tenho coragem, não. Eu não tenho coragem, mas boa lembrança. Neto no estádio do Atlético Paranaense hoje, comemorar o gol, ia sair sem joelho. Pois é, não tá muito fácil. Até isso, copiamos mal. Valeu, gente! Um grande abraço, um grande beijo, cuidem-se e acreditem na ciência.